Olá, gente! Convido vocês a acompanharem esse vídeo que conta um pouquinho da história da construção de um dos maiores monumentos católicos do Brasil. Agora, em 2020, a estátua de Santa Rita de Cássia, em Santa Cruz, completa 10 anos de sua inauguração. E nós preparamos um material exclusivo que vai apresentar para você inúmeras curiosidades da época da construção do monumento. Com 56 metros de altura, a imagem é maior do que o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, e do que a Estátua da Liberdade, em Nova York, nos Estados Unidos. A construção da estátua de Santa Rita fez surgir no município de Santa Cruz o turismo religioso. E nesses 10 anos, milhares de pessoas visitaram o local, atraídos pela fé e devoção ou pela curiosidade de ver de perto essa construção de dimensões colossais. A ideia de construir no alto do monte a imagem da padroeira da cidade partiu do então prefeito do município, Luiz Antônio Lourenço de Farias, o Tomba. Além dos desafios orçamentários da época, era preciso também encontrar alguém para colocar em prática essa ideia. Eis que surgiu Alexandre Azedo. Figura fundamental no processo de construção daquela que é até hoje a maior imagem católica do mundo, a imagem de Santa Rita de Cássia, em Santa Cruz, no interior do Rio Grande do Norte. Alexandre Azedo, por sinal, será o protagonista desse vídeo. E antes de mais nada, precisamos apresentá-lo. Alexandre Azedo Lacerda nasceu em Recife em 1948. É arquiteto, escultor e professor aposentado da Universidade Federal da Paraíba. A técnica utilizada para a construção da imagem em Santa Cruz foi criada pelo próprio Alexandre. Isso vem de família. O seu pai, Armando Lacerda, é o escultor responsável pela estátua de Padre Cícero, em Juazeiro do Norte, no Ceará, de 27 metros e inaugurada no ano de 1969. No ano passado, uma comitiva da cidade de Santa Cruz visitou Lucena, que fica na Grande João Pessoa, capital paraibana, local onde fica o ateliê do escultor Alexandre Azedo. E foi uma visita muito agradável. Alexandre contou dos seus projetos atuais, falou dos seus planos para o futuro, nos apresentou suas plantas e a área privilegiada com vista para o mar, onde trabalha e pretende morar. Nessa visita estavam o atual prefeito de Santa Cruz, Ivanildinho, o pároco da cidade, o padre Vicente Fernandes, membros da administração municipal e também representante do Sebrae. Essa turma toda promoveu uma verdadeira sabatina com o Alexandre Azedo e conseguiu extrair inúmeras curiosidades da época da construção da Santa. Coisas que muita gente até hoje não sabia, mas que a partir desse vídeo vai ficar sabendo. E é justamente esse material que nós vamos exibir agora. Alexandre começou contando pra gente como foi o convite para participar do projeto de construção da imagem de Santa Rita de Cássia, em Santa Cruz. Para mim foi um susto. Primeiro porque chegou um padre jovem lá, que a mãe dele morava perto do meu galpão dos bancários, e disse que na cidade dele queriam fazer uma estátua. Algum tempo depois, chegou uma comitiva de Tomba e mais outras pessoas junto com ele para verificar o trabalho, para verificar como é que era, e a gente fez as condições de trabalho. Tinha uma característica interessante. Tomba conheceu o meu trabalho na Caixa Econômica Federal, onde já estavam em processo de aprovação o Santo Antônio de Marcelino Vieira. Tomba viu lá, viu quem era, foi atrás. Fui morar em Santa Cruz e hoje eu tenho 3 ou 4 famílias lá que são da minha família. Nós trabalhávamos com 120 homens. 30 ficavam comigo lá no galpão e os 90 trabalhavam direto com a construtora Gaspar. Era muito serviço, muita coisa, e era muito rápido. O Tomba queria tudo muito rápido.
tivemos que demolir muita pedra, tivemos que demolir, né, meio morro para poder fazer a capela ali embaixo, né? E trabalho de concretagem, isso ao mesmo tempo em que eu desenvolvia a estátua no galpão lá no Paraíso. As pessoas só tinham muita curiosidade. Inclusive, uma comunidade que sempre age contra o meu trabalho, a dos evangélicos, que são contra a construção de estátuas religiosas, né? Teve muitos deles que foram lá verificar, ver como é que era feito. Houve muita curiosidade. Nesse trecho da entrevista, o escultor Alexandre Azedo deu detalhes do processo de criação. Sempre a gente faz o seguinte, primeiro a gente tem umas ideias em desenho, em papel, umas fotografias para dimensionar. Então eu tinha fotografia tirada lá da igreja, do morro, e junto tinha uma antena. Então a gente calculava aquela distância para poder fazer um desenho com um tamanho aproximado do real. E fizemos em vários tamanhos, e foi escolhido esse tamanho de 45, 50 metros. Aí depois a gente faz um protótipo. O protótipo, na construção civil você tem a planta, você bota o mestre de obra para fazer, ele segue aquilo. Já numa estátua tridimensional, côncavo, convexo, coisas muito complexas, não tem planta que resolva. Então o protótipo, que é o que a gente mede, triangulando, tá, vai colocando, a gente vai fazer essa estátua no tamanho que a gente quer. Então é só uma mudança de escala. Eu meço aqui uma escala e faço o grande na outra escala. E isso eu consigo fazer. Lá o barro não se segura em pé. Então eu tenho que fazer em madeira, tipo uma casa de taipa, toda entrelaçada, para jogar o barro em cima. Aí o barro segura. Então eu já faço a escultura em tamanho real de madeira, depois em argila. Modela, dá acabamento, como essas que vocês viram. Quando já está tudo pronto, aí a gente joga gesso em cima. Os 2 saquinhos de gesso para essa. A gente joga gesso em cima. O gesso é feito em placas, para a gente poder manejar com elas. Cada placa, mais ou menos de 1 metro por 1 metro, pesa 150, 200 quilos. Fazia no galpão, botava num caminhão, numerava, porque quando tivesse lá, se você não botar cada nível é uma letra. E a partir de um ponto, os números, né? Para você poder localizar uma placa. Essa placa é desse lugar. Porque senão depois mistura tudo e não tem quem ache. Veio gente de fora de Santa Cruz. Teve gente de fora de Santa Cruz, mas era Santa Cruz o polo, né? Que trazia gente das cidades vizinhas, né? Mas quase todos eram de lá da região. Essa argila eu levei daqui, de Alhandra. Isso foi muito rápido. Eu acho que em setembro de 2007 a gente começou as negociações. Em 2008 eu já morei lá e em 2009 estava praticamente pronto. Não estava totalmente pronto porque ainda a mão e os metais ainda estavam faltando. Com dinheiro é de um jeito, sem dinheiro é de outro. Por quê? Lá em Santa Cruz, como havia pressa, eu fiz 2 torres. Eu faço cada etapa com 5 metros de altura. Por que 5 metros? Porque é o nível de segurança que a gente tem. Que aquelas madeiras aguentam o peso do barro e do gesso. A segurança das pessoas. Então eu faço a cada 5 metros. Então, normalmente na estátua normal a gente faz os 5 metros, demole tudinho e faz os outros 5 metros, demole tudinho. Lá eu pude fazer o quê? Uma torre eu fazia os 5 metros, na outra torre, dando intervalo, carpintaria terminava aqui, ia para outra e continuava os outros 5 metros. Então a gente conseguiu acelerar bastante o tempo de execução da estátua. Ouçam o que disse Alexandre Azedo quando no local de trabalho batia aquela tensão. Uma curiosidade interessante, que de vez em quando lá a tensão, me dava aquela tensão, o pessoal ficava muito nervoso, eu fazia ia pro bar da frente, cachaça de graça para todo mundo. 20 minutos voltava tudo uma sede, uma maravilha, gente boa. Nós tivemos um problema muito sério na agonia de fazer, já daqui para cima, nós tivemos uma agonia muito séria. É o seguinte, eu precisava desenvolver lá, porque Tomba queria que eu terminasse, e ao mesmo tempo tinha que estar lá na estátua montando. Então contratei até um pedreiro de lá, um mestre, que ele já é bem desenrolado nisso aí, para ele ir montando. Mas ele não entendeu bem o princípio da história, e em vez de colocar as pedras como elas são,
que é, né? Ele viu que não estava equilibrado, aí botava massa para equilibrar e cortava na outra. Quer dizer, aí, com isso, houve um estreitamento aqui na parte das costas, que me deu 40 centímetros de diferença quando chegou aqui em cima, que eu tive que amoldar. Só que 40 centímetros naquela estátua não é nada. Ninguém vê nada. Outra questão. O rosto também não ficou como eu queria. Na realidade, a diferença maior é o processo de execução. Quando eu faço aqui, eu boto nessa imagem aqui parte das coisas. Quando eu vou fazer ela grande, eu sigo com isso aqui. Porque quando você vai fazer um rosto do tamanho disso aqui, você perde a noção de tudo, mas aqui você tem a noção. Aí depois, quando você vai de longe e olha, você vai e aproxima. Mas eu faço na argila que ela chegue a ficar do jeito que eu quero. Na argila. Quando eu tiro o molde, já está tudo feito. O concreto já entra só no que tem lá. A maior parte das pessoas, quando vão fazer isso, fazem direto. Argamassa armada. Primeiro, o material é mais fraco e segundo, ele vai fazendo, se errar, errou, não tem como corrigir. Só que tem artistas maravilhosos. A gente tem artista que você não imagina. Só que não tem essa condição técnica, artística misturada. A gente pega desse rosto, lógico que quando a gente monta, eu monto esse rosto lá, mas na hora eu vejo, aí vou melhorando o olho, o nariz, uma coisa, porque eu tomo distância para verificar o efeito. Porque de perto ninguém vê nada, entendeu? Mas lá no galpão eu tive essa sorte de ter 30 metros para poder olhar de longe. E mesmo assim não ficou como eu queria, não. Na hora da execução, o rosto era para ser um pouco mais para fora, assim. Mas aí as pedras pediam e teve que achatar um pouco. Ela ficou com uma cara um pouco nordestina. Mas é o indicador, é o nosso. É o nosso. Numa estátua dessa, eu coloco aqui o eixo vertical, na frente e atrás, de um lado e de outro. E tem os níveis de altura, tudo medido a nível. Então em cada faixa, eu meço, por exemplo, tá aqui esse coraçãozinho aqui, tá passando na linha. E tem mais 2 ou 3 pontos aqui que eu meço aqui e faço ele grande. Só muda a escala. Que resultado? Quando eu fizer isso grande, se eu não estou vendo o que eu estou fazendo aquele negócio enorme, mas ele está seguindo as medidas daqui. Então ele fica igual aqui. Então, se distanciar que você vai... Eu vejo na distância para corrigir efeito, mas a coisa é feita baseada na medida. Então, daqui para aqui, daqui para aqui, daqui para aqui, daqui para aqui, desse ponto, desse, cada lugar é medido. São milhares de medidas em cada ponto. Hoje eu estou desenvolvendo de uma forma diferente, uma curva dessa. Eu boto 2 ou 3 pontos aqui, mas cada um é x, y, z. Quer dizer, largura, altura e profundidade dos eixos, né? Então eu tenho esses pontos certos no espaço. Depois eu boto um cano. Se eu quero um tecido mais leve, aí eu boto um cano mais fino que ele modifica mais. Se é um tecido mais grossão, aí eu boto um cano mais grosso que ele força mais as curvas. Aí com isso eu tenho obtido mais rapidez. Depois que o cano está no lugar, aí o menino vem com a estrutura de madeira, a de detalhe, não a de estrutura, a de detalhe por trás. Aí bota a gila e tá. Durante a entrevista, o escultor Alexandre Azedo deu uma pausa na obra de Santa Cruz para falar um pouco de outros trabalhos já realizados pelo artista. Bom, a primeira foi o Cristo de Itaporanga, quarta maravilha do estado da Paraíba. Foi eleito, né? Depois o Frei Damião, que foi a 6ª maravilha do estado da Paraíba. Guarabira. Então fiz Santa Cruz, das gigantes, né? Das pequenas tem muitas espalhadas. Depois comecei a fazer a de Marcelino Vieira, que eles não tiveram dinheiro, deixaram pela metade. Sim, mas aí terminando. Aí eu tenho os 150 anos de Campina Grande, que tem os tropeiros, né? Os tropeiros foi 150 anos, já faz uns 4, 5 anos. E depois fiz o Jesus Misericordioso Gigante e fiz o São Sebastião, lá de Palmirim. Agora está em andamento o Senhor do Bonfim para Icó, está uma sereia lá para Fortaleza. Tem mais o que, meu Deus do céu? Tem esse Jesus Misericordioso aqui. E há 10 anos tá, vai, não vai, uma Santa Terezinha lá para Mata Grande, Alagoas. E voltando a Santa Cruz, tem mais curiosidades sobre a construção da imagem de Santa Rita. Vamos assistir. Eu não entendia muito de freira, não.
Aí eu desenvolvi a Santa Rita e como todas as estátuas minhas, eu faço o quê? Primeira coisa, eu faço anatomia. Se é uma mulher, tem que fazer uma mulher, faço a mulher nua, depois para poder aproveitar, saber onde é que estão os ossos, né? Aí bota a roupa. E ela tem um movimento o quê? A Santa Rita de vocês é barroca, mas é um barroco muito... Português, não, ela é muito troncha. Ela foi muito meio esquisito, né? Aí eu botei como uma mulher normal na posição barroca. Quando eu fiz, aí o padre olhou assim. Porque eu não sabia, eu não entendia. E fiz a freira com peito. Foi quando eu tive uma aula. Toda mulher tem, mas não tem não. Ela não tem peito, não? O problema é o seguinte, que as freiras usam uma faixa muito forte para cachapar, para tirar a feminilidade. Entendeu? Mas tive que fazer, eu não sabia, não entendia de freira. Foi aí que me deram essa aula de freira, né? Eu digo, é assim, tá? Então fui, tirei e sumiu o peito dela. Mas ficou a perninha. Na igreja você vê vários santos pintados, mas eles são pequenos. São pequenos, eles parecem uma pessoa. Então, aquelas cores valorizam, realçam. Mas se você fizer grande, tá aí o Canindé para não deixar mentir, botou aquelas cores, aquele negócio, fica uma palhaçada. Tira a monumentalidade. O que você quer é uma santa que se imponha. Ela não pode ser dura, não pode ser uma garrafa de Coca-Cola. Né? Você vê que Santa Rita tem gente que pensa que aquele pano não está se mexendo. E não é por quê? Porque isso foi tudo trabalhado no protótipo. Toda essa ideia. Aí o que é que acontece? Se você coloca numa cor só, ela fica mais monumental. Imponente. Ela se afirma. Não precisa estar com cores. O escultor Alexandre Azedo também respondeu se teve que lidar com acidentes durante a construção da imagem de Santa Rita de Cássia. Essa obra, eu tive graças a Deus não foi muito sério, quando a gente estava fazendo essa parte aqui do braço, pronto, aqui, o braço nem assim, e essa parte estava lá, que era enorme, um peão estava trabalhando embaixo, o barro ele não viu, o barro arranhou e caiu em cima dele. Era mais ou menos 10 centímetros, assim, mas foi mais 1,5 metro. Caiu em cima dele, ele ficou com as pernas para trás, ficou sem força, só que todo mundo estava lá e correu para tirar ele de dentro. Aí podia ter sido fatal, se a gente não tivesse lá, ele tinha morrido. Ele não tinha força de sair debaixo daquele barro. E é uma coisa mole, mas foi lá, nós tivemos isso, fora alguns dedos esfolados e martelados, essas coisas, mas isso não conta. E lá na estátua propriamente dita, teve uma interessante. Inclusive eu estava fora na ponta fotografando ela e quando eu vi os gritos. Os andames estavam lá em cima, os andames a gente fazia em torres. Uma delas, com 3 operários, separou-se. Vinha caindo, vinha, e aí os caras segurando aquela coisa toda. Rapaz, eu vi a morte daqueles 3 caras. Mas ela veio, aí não sei o que diabo é que foi, quando ela entortou assim, aí alguma coisa segurou. Deu tempo dos meninos sair de cima. Santa Rita. Mas ia ser a morte dos 3 caras. Agora, como se soltou é uma coisa incrível, porque é tudo parafusado. É uma segurança incrível que a gente usava ali. Inclusive eu filmei. Aí eu tive um outro acidente de percurso. Eu tenho 5 filmes onde tem as explosões, onde tem as explosões para tirar as drogas, essa filmagem desse negócio. Né? Eu tenho 5 filmes que eu colocava com um rapaz que tinha uma locadora. Locadora não, fazia negócio de filme, né? Eu entregava os filmes a ele, porque a minha máquina ainda era analógica, para ele transformar no computador, para depois me entregar os DVD. E até esses 5 lá. Foi quando a governadora foi visitar Santa Cruz e deu aquele senhor relâmpago que estourou, inclusive a rádio. A rádio pipocou e o computador dele pifou e eu perdi os 5 filmes. Qualquer vereador ganha mais do que eu. Incrível. O camarada vem me contratar para fazer uma estátua gigante e quando você bota qualquer número com um 0 a mais, já acha ruim. Pô, vou fazer, repare só. Um deles deu um orçamento de uma estátua de R$200 mil. R$200 mil o custo da estátua, não o meu trabalho. Os caras acharam ruim demais. Mas acontece que quando chega um show de sertanejo, eles pagam R$200 por 2 horas e acabou-se, não tem mais nada, e a estátua fica o resto da vida. É uma desproporção incrível.
mantém você nessa... Meu filho, fazer filho é bom demais. Eu tenho essa filha em Santa Rita, lá em Santa Cruz. Tenho um filho lá. Eu sou cidadão maravilhense, sou cidadão santacruzense. Só não sou de Itaporanga, porque lá eu roubei uma moça, né? Aí, não me deram o título de cidadão, não. Meu amigo, eu estou fazendo 72 anos. Mas não aposentar não, também Não é aposentar, mas fisicamente não dá para você também trabalhar nessas coisas assim. Vou fazer as coisas pequenas. Meu filho gosta de computador. Passou em primeiro lugar em mídias digitais na universidade. E está trabalhando já na Honda. Foi lá enxerido todo. Fez 18 anos agora, mas já está todo. Né? E minha menina, ela tem muito dom artístico, fotográfico. Ela faz cosplay, sabe o que é cosplay, não sabe? Fantasia de super-herói. Então aqui tem 2 eventos nacionais em João Pessoa. Então ela vai, se veste, ela desfila, ela se maquia, ela se produz, ela trabalha, vende as coisas no colégio tem 16 anos. Exatamente, eu fiz famílias lá. Hoje eu vou para Santa Cruz, aí um brigando para cá, outro brigando para lá, outro brigando. Já tomei cachaça com aquele dali também, na casa de outro. Quer dizer, eu fiz várias amizades fortes lá. Santa Cruz a gente passava de onde, não queria nem saber que lugar era. Parava na roda, que lugar é esse? Hoje Santa Cruz é um ponto marcante no Rio Grande do Norte. É um ponto marcante, uma cidade marcante. Vai ser mais ainda. Vai ser mais, dependendo do trabalho político, administrativo e da iniciativa privada, Santa Cruz tem futuro. Porque Santa Cruz tem uma coisa que ninguém mais tem. Tem um ponto focal de turismo religioso, que é só o que está crescendo. Várias da minha família aqui vão para a Europa para visitar as coisas, Jerusalém, vão para visitar Roma, vão para visitar Lourdes, né? E aqui dentro? Aqui dentro eu tenho a minha rota aqui de Frei Damião, que tem aqui nós temos o Caminho do Frio, né? E vai lá para Santa Cruz, poderia ter mais, né? Tanto o Santo Antônio como a Santa Luzia. Perguntamos a Alexandre Azedo qual é o sentimento em ver a sua obra transformar uma cidade. Emocionado, ele respondeu. É um filho que está dando orgulho. É muito, muito, muito no coração. Encerramos assim então o nosso vídeo, esperando, claro, que você tenha gostado. Essa foi uma forma da Prefeitura de Santa Cruz não deixar passar em branco essa marca importante dos 10 anos da imagem de Santa Rita de Cássia, em meio a essa pandemia e as limitações que ela traz, impossibilitando que essa marca seja comemorada de forma mais efetiva. Fica aqui o registro dessa figura importante, fundamental para a realização desse sonho. O escultor Alexandre Azedo, a quem a gente agradece a disponibilidade e por ter recebido a nossa equipe para essa entrevista muito bacana. Valeu, gente, compartilhe esse vídeo e obrigado pela atenção.